Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Sou Carol Tornena, se é a sua primeira vez por aqui. E aqui eu falo sobre prosperidade com propósito. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre a sua missão espiritual. Algo que é significativo demais e muitas pessoas se sentem perdidas, se sentem desorientadas porque não vivem a missão espiritual delas. Aqui no canal já trouxe vários temas a respeito de propósito, de como alinhar o seu propósito com a sua visão de vida, com aquilo que você deseja, como que você se planeja para que isso aconteça e como que você executa nesse sentido, né? Mas sempre tem uma questão espiritual envolvida. Então, hoje é exclusivamente sobre essa missão espiritual tua. E o primeiro ponto que você precisa considerar é que quando a gente fala de uma missão espiritual, ela nunca é apenas de mim para o outro. Como assim, Carol? A minha missão, ela vai atingir o outro? Vai. Mas não apenas o outro. Ela começa transformando primeiramente a pessoa que vive aquela missão. E através dessa transformação ela atinge o outro. Ó, para você ter uma noção, né, de como que eu comecei a viver essa minha missão espiritual. Eu não tinha ideia do que Deus tinha planejado para mim. Eu nunca tive essa clareza. Eu sei que a experiência de cada um é muito individual. Tem pessoas que têm uma clareza, acho que até pelo perfil, né? Deus se manifesta a cada um conforme ele consegue compreender e conforme ele consegue abraçar aquela causa, que Deus é inteligente, a inteligência ela é divina. No meu caso, eu não tinha uma clareza assim desde o princípio. Eu fui tendo revelações ao longo da minha vida. Deus vai colocando vontades no teu coração. Ele vai colocando como se fossem gotas. Em vez de você vir, imagina uma chuva, em vez de você vir aquela trovoada e de repente aquela enxurrada, vem, começa a gotejar, 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 até que vem a chuva. Então Deus foi colocando assim na minha vida. Ele foi colocando a vontade de... Eu lembro que há muito tempo atrás, eu nem sei dizer quando, mas na minha adolescência mais ou menos, eu sentia a vontade de ser catequista, por exemplo. Isso é verdade, não é só um exemplo fictício. Mas ao mesmo tempo que vinha aquela vontade, imediatamente vinha um pensamento dizendo: não, você não está pronto e você não é capaz, não é para você isso. Mas de vez em quando vinha essa gotinha de água, do tipo, nossa, que vontade, ai, que legal, nossa, uma vontade, simplesmente, que era meio que travada ali por um pensamento de incompetência, de incapacidade, enfim. Mas Deus, ele foi gotejando na minha vida. Foi gotejando, gotejando, gotejando ao longo de anos, tanto que eu nunca imaginei, nunca nem me planejei para isso. Eu nunca falei assim, não, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou contactar tal pessoa e vou fazer isso acontecer. Não, ele era uma vontade. Então por isso que eu falo que quando a missão espiritual que Deus nos dá, ela é a vontade dele. E conforme a gente vai avançando na proximidade com ele, nessa maturidade espiritual, ele vai abrindo os caminhos e ao mesmo tempo a gente tem que daí dar os passos, claro, né? A gente tem que dizer o nosso sim ou o nosso não, certo? E ao longo de anos ele foi colocando isso no meu coração, até que um dia, eu me lembro bem desse momento, eu estava na sacristia da igreja e nesse momento que eu vivia, eu já estava envolvida na liturgia da igreja. E veio a coordenadora de catequese e olhou para mim simplesmente e falou assim: você não quer ser catequista? E aquele momento eu falei assim: olha, aquilo que eu esperei por tantos anos está sendo me dado agora. Naquele momento eu ainda não me sentia preparada. Não me sentia. Eu falava assim: meu, mas será que eu tô pronta para isso? Mas eu falei assim, a minha fé já estava mais madura a ponto de eu falar assim, não, mas Deus ele capacita, ele vai me capacitar. Claro que eu vou ter que me esforçar, né? Eu vou ter que também estudar, me preparar, tudo.
Mas você já tinha ali a oportunidade e eu dizendo meu sim, eu sabia que eu ia me empenhar. E foi quando eu aceitei. Então veja, foram anos de gotejamento para que Deus me desse essa missão. E uma vez que ele se torna missão, você não quer mais sair. Porque assim, eu vejo que as pessoas às vezes têm dificuldade de assumir um compromisso, porque um compromisso é um compromisso, né? Vamos dizer, ele tem um peso. Então, se você falar, ah, eu vou hoje, mas e se amanhã acontecer alguma coisa? Parece que a nossa mente fica assim. Mas e se der errado alguma coisa, eu precisar parar? E aí é como se a gente estivesse quebrando um pacto que a gente tem com Deus. Só que a gente tem que pensar primeiro, Deus ele conhece a gente e ele perdoa. Então, se de fato acontecer qualquer coisa nesse meio do caminho que fizer com que essa missão for interrompida, eu tenho certeza que ele nos perdoa, mas eu não quero ter que contar com abusar da bondade dele também, entende? Tipo, e eu sei que você que está me assistindo também tem essa responsabilidade. Não, se eu vou entrar, eu vou entrar. Eu não vou entrar para desistir no meio do caminho. Mas só que é interessante que você entenda que esse medo de desistir ou de dar errado, isso é normal. Normal assim, isso existe, isso acontece, isso faz parte do ser humano. Isso não pode ser o problema que te impede de dizer o sim. Esse é o meu ponto. A gente não pode simplesmente pegar um medo, um pensamento, um medo futuro principalmente, né? E dizer um não por causa disso. A gente tem que assumir essa responsabilidade, mesmo sabendo que as nossas falhas podem nos tirar desse caminho, mas assumindo e falando assim, não, eu vou fazer. Não pensar muito nesse sentido, tá? Então isso eu acho que é algo que vai te ajudar bastante. Outra coisa, lembra que eu falei que essa missão espiritual, ela passa por uma transformação primeiro em nós. Então, por exemplo, essa catequese, sempre ela me transforma antes. Sempre ela vai primeiro me dar um benefício, mas por quê? Porque é inevitável isso é graça de Deus. Eu vou ser a primeira transformada. Tanto que quando eu tô com os meus catequizandos, eu dou catequese para adulto. Eu comecei com adulto, não comecei com criança, né? Foi esse o convite, aceitei, amo. Não sei se algum dia isso vai mudar. Mas eu falo para eles, eu sou a que mais aprende. Eu aprendo muito mais do que eu passo. É a impressão que eu tenho, né? E eu já escutei muitas vezes de alguns deles falando, né, da transformação de vida e agradecendo, enfim. Mas eu me sinto a mais transformada a cada dia que eu tô lá. Então é impressionante como isso acontece. E através dessa transformação que Deus nos faz, você tem que pensar que essa missão espiritual, ela também é uma cura para você. Então aquele medo, aquele receio, aquela sensação de incapacidade, você tem que pensar que já é parte do plano de Deus para você, para sua santificação. E se você acredita em santidade e você deseja, mas tem muitas pessoas que têm ou medo de desejá-la ou que têm receio de, sei lá, de estar querendo algo demais ou de achar que isso não é para ela, mas o primeiro ponto é você acreditar que isso é para você. Porque se a gente não acredita que a santidade é para nós, a gente não luta por ela, a gente não faz a nossa parte por ela. Eu sei que isso é tudo graça de Deus, a santidade ela é pura graça de Deus. Mas nós, na nossa liberdade, isso é algo que o tempo todo eu fico me lembrando. Na nossa liberdade, a gente pode dizer a cada dia, a cada momento, o sim e o não para Deus. Então, por mais que seja graça, eu preciso receber essa graça. Até ontem eu estava conversando com meu filho, eu estava, né, como que eu vou explicar para ele que Deus dá, mas que a gente tem que receber, né? Porque uma coisa é alguém te dar algo. Outra coisa é você receber esse algo. E aí me veio a imagem de um acampamento. Então imagina um acampamento, acho que se você nunca participou de um, você sabe como é, né? Então é mato, sei lá, floresta, alguma coisa assim, e barraca. Então imagina que você tá num acampamento e começa a chover. E aí você entra na barraca para se esconder. E eu falei assim, filho, imagina que essa chuva que tá caindo é graça de Deus. Tá caindo, só que tá caindo na tua barraca. Se você se esconde dessa graça,
ela tá vindo do mesmo jeito, só que você não tá recebendo. Por quê? Porque ela tá caindo na tua barraca, tá indo para tudo que é lado, empoçando tudo que é lado, mas não tá vindo em você. Agora, se você sai e você pega essa água, se você pega um recipiente para guardar essa graça, enfim, você está acolhendo, você está recebendo essa graça, você está fazendo algo, ou seja, você tem que sair da barraca e pegar um recipiente para pegar essa água, compreende? Então uma coisa é, Deus dá o tempo todo, mas a gente tem que fazer, a gente tem que dar um passo que é o dizer o sim para a graça. E isso é muito forte e muito importante. E às vezes a gente acha que não, a gente esquece desse detalhe. Então, a missão espiritual tem que ter o teu sim diariamente. E não vou dizer que é fácil, nem que é difícil, isso daí é a experiência de cada um, né? E cada um tem, e Deus tem o seu próprio caminho para cada um. Mas o fato é que a transformação começa em nós. E aí, o que Deus tem para você pode ser grande a ponto de você nunca ter imaginado. Uma outra missão que eu vejo de Deus hoje, para mim, espiritual, é com relação à evangelização mesmo. Bom, a primeira evangelização, que eu acredito muito, acontece na catequese, mas isso é uma catequese formal, certo? Mas tem a catequese informal, aquela que você faz dentro da tua casa, com a tua família, e ela é muito além das palavras. Eu diria que muitas vezes nem se utiliza palavras. O ser humano, a palavra de Deus é diferente, né? A palavra de Deus, quando você escuta, quando você vai numa missa, é diferente. Deus tem a palavra, o dom da palavra. Nós, nem sempre. Às vezes a gente usa das palavras para ferir os outros. A gente não, muitas vezes não tem esse dom. Então, o que a gente tem que usar dessa transformação para que os nossos atos sejam de muito amor? Porque Jesus, ele ensina o amor o tempo todo. Então, a evangelização, de uma forma muito simples, é viver o amor em atos, em gestos, em escolhas, em atitudes, na forma de tratar o outro. Então, quando a gente age desta forma, a gente evangeliza muito mais. Claro que tem a instituição igreja que nos ajuda muito com os sacramentos, com a palavra de Deus, com a Eucaristia. Isso tudo é muito importante, tá? Instituição, ela é importante para os homens conseguirem se manter perto de Deus. Você sabe como que é muito mais difícil você manter essa relação, você sozinho aí. Não preciso falar, né? É mais difícil do que você estar em comunidade, do que você ter até uma forma, né? Um hábito que se cria. Tudo isso é para ajudar. Tudo isso foi ensinamento de Jesus. Mas quando a gente vive esse amor, a gente evangeliza mais. E eu sempre tive essa mensagem de Deus a todo tempo, a questão da evangelização. Tanto que hoje eu estou dentro da obra Evangelizar. E a obra Evangelizar tem essa missão de evangelizar. Ela evangeliza por vários meios, né? O maior dos meios é os meios de comunicação. Mas ela não é uma instituição que faz, por exemplo, rádio e TV. Não, ela usa da rádio e TV para levar a palavra de Deus, para levar o evangelho, para fazer a caridade. E eu entendi como a probabilidade de eu ter entrado nessa obra era zero na minha cabeça. Não existia essa possibilidade, não existia essa visão, existia um desejo. Deus me colocou um desejo no coração, igual ele fez com a catequese. Agora, se isso ia virar alguma coisa, não cheguei a planejar nada. Eu simplesmente guardei aquilo. E Deus foi abrindo. Como que ele vai abrindo? Pessoas que chegam para você com uma oportunidade que é coerente com aquele desejo que Deus já colocou no seu coração. Eu vou repetir, guarda isso, porque isso é muito importante para você começar a ter o discernimento. Deus coloca no teu coração aquela gota de vontade. Lembra aquela gota? É aquilo que você pode até ter negado com o pensamento. Pode ter se achado incapaz, pode ter achado que é impossível, mas Deus colocou a vontade, mesmo que você tenha a princípio tipo, não dá, mas Ele colocou. Em algum momento, Deus vai abrir a oportunidade através de pessoas. Pessoas que vão te fazer um convite, pessoas que vão te dizer algo, seja um convite, e quando eu falo missão espiritual, às vezes não é um convite só de voluntariado, mas pode ser um convite de voluntariado, pode ser um pedido de ajuda, pode ser um emprego, pode ser até algo remunerado.
mas que tem a ver, é diretamente relacionado com aquele desejo. Então veja, olha os dois exemplos que eu te dei. Eu tinha vontade de ser catequista lá na minha adolescência, não tinha nem noção da vida. Alguém veio e me convidou, você quer ser catequista? Na hora me veio, nossa, eu tenho essa vontade. E me veio o pedido. Portanto, missão espiritual. A mesma coisa foi com a obra Evangelizar. Me veio a vontade. Me veio o convite anos depois. Conectou, missão espiritual. Entende? E aí eu pego essa missão espiritual e eu tenho que levar ela para minha vida inteira. Aí esse é o desafio teu. Você não vive só ali. Então, eu dei o exemplo aqui, obra Evangelizar. Eu evangelizo lá. Até quando eu não estou falando de Deus, eu tenho isso na minha mente. E eu tenho que trazer isso para minha vida. Para minha vida, dentro da minha família, dentro da minha maternidade, dentro do meu casamento, dentro do meu relacionamento com os meus pais, dentro do que eu faço profissionalmente. Então você pode ver aqui nas redes sociais, Instagram, YouTube, tudo está relacionado a isso. Por quê? Porque isso está conectado com a minha missão espiritual de evangelização. Entende? Então, de alguma forma, você vai encontrar o teu jeito de conectar essa tua missão, mas você tem que pensar nisso, você tem que desejar isso. Lembra, o desejo, ele vem de Deus, as gotas, e você guarda. No momento em que alguém te fizer o convite, diga sim. Confia que se Deus está abrindo naquele momento, é porque Ele já te vê preparado. Aquilo que você não enxerga, Deus enxerga. Por que o desejo veio hoje? Por que hoje mesmo não vem a oportunidade? Você já parou para pensar? Já se questionou isso? Hoje eu tô com vontade. Por que não vem hoje? Não abre hoje a oportunidade? Porque Deus está te preparando para dizer sim. Deus está te dando o tempo e as condições de dizer o sim. Por isso que você tem que estar conectado no momento em que veio o gotejamento da vontade até que se abre a porta. E no momento que se abriu a porta, é a tua oportunidade. Se você disser não nesse momento, eu não sei se vai ter outra oportunidade. Sinceramente, eu não sei. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Mas como que você vai arriscar dizer não para algo que você sabe que é desejo de Deus? Muita responsabilidade, né? Mais do que responsabilidade, é a coragem de você dizer o seu sim. Então se pergunte hoje, tenha em mente, tenha essa clareza, qual que é o desejo que Deus já te colocou? Porque às vezes, aqui ó, nesse vídeo que eu tô falando com você, que eu não tenho nem noção, às vezes quem tá assistindo, o porquê, mas Deus usa, inclusive desses canais, para falar com as pessoas. Então se de alguma forma Deus falou com você nesse vídeo, aproveite para você dar o seu sim. Um beijo, fica com Deus.